Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar ainda sobre empreendimento, de um assunto extremamente importante, né? Que a gente precisa ter, além do planejamento, né? Conhecer muito bem o que é o nosso investimento. Então vamos ver o nosso títulozinho do nosso vídeo de hoje, que é o orçamento, que a gente já falou sobre orçamento muito, né? Começamos a falar do orçamento, principalmente do orçamento pessoal e familiar. Numa empresa, o orçamento é fundamental para a saúde financeira da empresa e, consequentemente, a gente conseguir saber qual é o lucro que essa empresa vai ter, que é o grande objetivo. Para isso, para uma empresa funcionar, a gente vai ter um investimento. Então, o nosso foco vai ser em cima do orçamento e investimento. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre conhecer e compreender a importância do orçamento dentro de uma empresa, identificar as formas de organização desse orçamento e simular um orçamento a partir de uma situação contextualizada, que é muito importante. A gente já sabe dos nossos vídeos anteriores, e com orçamento, por exemplo, pessoal é muito importante você ter uma saúde financeira e também mental, né, muito boa, né? Numa empresa ela é fundamental para essa empresa dar certo, né? Nós já conversamos em vídeos anteriores dizendo, né, que o brasileiro é um povo empreendedor, e é verdade. Porém, muitas vezes as empresas, muitas vezes não, a pesquisa mostra aí que a maioria das empresas, 50% das empresas, mais de 50% das empresas, falem em menos de 2 anos, ou seja, não foi feito um orçamento adequado, não se conhecia direito o mercado. Então, para isso, para você empreender, você tem que estar sempre estudando, levantando. Aqui no nosso livro tradicional, que a gente sempre está citando, do Pai Rico, Pai Pobre, diz o seguinte, ó: a maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por ninharia. Financeiramente desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas grandes e carros grandes, mas não fazem grandes investimentos. Com base nesse pensamento, nessa citação, responda: como organizar o orçamento da empresa? Quais os itens que devem constar no planejamento orçamentário da sua empresa? Por que é importante fazer um planejamento orçamentário da sua empresa? Perguntas fundamentais a respeito do orçamento. Então vamos lá, respondendo cada uma delas. Muitos empreendedores querem ser grandes, ter uma empresa de sucesso, atender um número expressivo de clientes, querem muita coisa. Mas o que eles fazem para conseguir isso? Então a citação ali do Pai Rico, Pai Pobre vem exatamente nisso, né? Que a gente precisa saber exatamente o caminho que a gente vai trilhar. Ele cita até o caso das casas e dos carros grandes. Eles vão lá, alugam um imóvel com um preço, contratam mais funcionários do que precisam, compram mais mercadoria para vender em sua loja do que verdadeiramente poderiam. Isso vai causar o quê? Um desequilíbrio orçamentário. Então não adianta você pegar um prédio maravilhoso, um local maravilhoso, se esse prédio está custando muito. Ou você compra mercadorias em demasia, porque você não conhece o mercado, está vendendo um determinado produto e compra demais. Ou seja, não tem uma rotatividade, você faz com que o teu investimento inicial seja muito grande e, consequentemente, você não vai ter um capital de giro. Então, está algo muito errado. Então, precisa o quê? Planejamento, precisa se conhecer muito bem o mercado que você está lá. Então, a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Como organizar o orçamento da sua empresa? Extremamente importante. Quais os itens que devem constar nesse planejamento orçamentário da sua empresa? Por exemplo, o local onde ela vai estar instalada, quais são os produtos que vai ter que ter lá, mas não pode ser um exagero de produto. Então, você tem que conhecer muito bem. Por que é importante fazer um planejamento orçamentário da sua empresa? Porque senão, aquilo que eu falei, você vai estar com um dinheiro imobilizado por muito tempo e, consequentemente, você pode levar a sua empresa a não ter capital de giro, ou seja, começa a não conseguir mais pagar as suas despesas e, às vezes, não consegue comprar os produtos que realmente vão sair da sua empresa.
Então é importante ter um planejamento orçamentário e controlar suas finanças para organizar o orçamento de sua empresa, que é preciso fazer um levantamento de dados, das matérias-primas que serão utilizadas na sua empresa, todas as despesas que a sua empresa vai ter, todas as receitas que ela vai ter, para você saber se essa empresa está equilibrada ou não. Escolher uma forma de apresentar todos esses itens do seu orçamento de modo que ela tenha um controle facilitado sobre eles. Por exemplo, uma maneira bem prática da gente fazer isso é o quê? Utilizar uma planilha. A gente já utilizou a planilha para fazer o nosso orçamento familiar e o nosso orçamento pessoal. Na empresa isso é fundamental, a gente manter muito bem organizado para ter um retrato da nossa empresa. Então, organizar o orçamento da empresa, o empreendedor saberá exatamente qual vai ser o seu investimento inicial, por exemplo, quais são os seus gastos e quanto está sendo a sua receita. Depois do negócio já está funcionando, ele vai saber exatamente qual a sua receita, ele vai estar sabendo como que está o seu caixa, né? Se o empreendedor não tem um orçamento organizado, correrá o risco de ter prejuízos com o negócio, não pagar as contas em dia, não saber quais são os seus gastos e assim não saber quanto precisa ganhar para pagar suas contas e lucrar. Então, uma empresa ela precisa saber quanto ela precisa mensalmente para pagar aquelas contas que a gente chama de fixas, que a gente já conhece esse conceito, né? São as nossas despesas fixas e as nossas despesas variáveis. E, obviamente, o empresário tem que saber muito claramente qual é o seu lucro, porque às vezes ele esquece de colocar algumas despesas ali e, consequentemente, acha que está tendo lucro e às vezes não está tendo o lucro necessário para manter o seu negócio. Que tal conhecer como se faz a organização do orçamento de um negócio? O orçamento da empresa visa planejar os ganhos, os gastos e os investimentos em um determinado período. Normalmente a gente faz isso mensalmente. É atualizado com o passar do tempo e as mudanças de cenário que a empresa enfrenta, ou seja, se os lucros estão maiores e as despesas aumentaram ou diminuíram e assim por diante. Então, o orçamento é fundamental para uma saúde financeira da empresa. As planilhas, como a gente já conhece, são ferramentas que permitem listar todas as categorias de interesses da empresa, como as despesas, as receitas e investimentos e também os seus valores correspondentes. Veja a seguir uma planilha orçamentária que dá uma ideia exatamente do que a gente tem. Aqui eu tenho uma planilha de uma empresa e eu quero que vocês analisem essa planilha, já pensando quais são as despesas fixas e variáveis, e me diga qual é o total de despesas desta empresa neste mês. Um tempinho para vocês fazerem isso e já voltamos a conferir.
Bem, a minha pergunta ali, né, galera, foi só quanto que é a despesa. Isso é importante. Mas eu já fiz ali um exercício para vocês pensarem quais seriam as despesas fixas, se há despesas variáveis ou não. Então vamos fazer uma análise nessa nossa planilha aqui. A água é uma despesa fixa ou variável? Ela é uma despesa que a gente conhece. Uma parte dela é fixa, né, que é o consumo mínimo, e ela pode ser variável. Se o seu negócio, por exemplo, depende da água, por exemplo, fosse um lava-jato, por exemplo, se você tem bastante clientes, você vai aumentar isso daqui. Então, por isso que ela é uma despesa variável. A luz, mesma ideia. A internet não, né? É um valor fixo, todo mês é a mesma coisa. Matéria-prima vai ser sazonal, mudando mês a mês, dependendo da sua venda ou do consumo da produção dos seus produtos. Divulgação de negócio impulsionada pelo Instagram, né, que é uma grande ferramenta hoje em dia de negócio, e não só para pequenos negócios, não. A gente vê lá os grandes artistas brasileiros, até internacionais, que recebem exatamente para fazer impulsionamento de campanhas, né, recebem um valor de cachê e, por exemplo, o Instagram, o Facebook e outras redes sociais, você pode pagar um valor para aquela sua publicação ter mais visualizações. Você sempre vê lá nas redes sociais mostrando, né, algumas empresas e que tem a ver exatamente com ou o seu ciclo de amigos ou de páginas que você foi pesquisando. Então eles têm lá uma inteligência artificial que vai vendo quais as pessoas que se interessam, porque não adianta lançar uma propaganda para quem não tem interesse dentro daquela área, né? Então essa daqui já seria uma despesa, por exemplo, pode ser fixa, né? Você fazer sempre isso, né? O aluguel, que é fixo, e o salário do funcionário, que também é fixo. Porém, dentro do salário do funcionário vai ter as horas extras, que ela vai ser variável dentro do lá. Então, somando neste mês aqui, a gente obteve um valor de 2.057, que seriam as despesas desse mês. Então, como a gente viu que essas despesas podem variar, então o uso da planilha facilita muito para você ter mensalmente qual é o custo da sua empresa para você ver se está tendo lucro ou ainda não está conseguindo lucro e o que você vai ter que ajustar para obter esse lucro que você tem. Por exemplo, uma coisa importante é você saber o faturamento diário. Aqui tem um exemplo de 3 dias dessa determinada empresa. Ó. Ele vendeu aqui no dia 19 3 unidades, R$30. Nesse outro dia, 4 unidades, R$40. Aí 2 unidades no dia 21, R$20. Ou seja, o valor de venda de cada unidade é R$10, então multiplicando aqui, obtemos esses resultados. Somando, a gente tem a renda naquele momento. Então você pode também utilizar a planilha exatamente para você saber qual a receita que está entrando. Então você está fazendo um levantamento mensal de todas as despesas e também vai fazer um levantamento mensal de todas as suas receitas, que é exatamente muito importante para a gente obter exatamente um quadro, uma fotografia daquela empresa, né? E a gente tem que ter lá quanto que a gente vai precisar para iniciar o negócio e qual é a taxa mensal que você vai ter para a manutenção do seu negócio. Por exemplo, a gente já conversou, né? Quais são os impostos que você vai ter, quais as taxas que você vai ter ali, tá ok, gente? Isso é muito importante. Agora, uma coisa que está sempre se falando, antigamente quando a gente falava no tempo dos nossos avós, até de alguns pais de vocês, a gente só falava de negócio físico, né? A gente não falava de negócio online. Porque essa questão de negócio online é recente, por causa exatamente do advento da internet, né? Que se popularizou nesses últimos 20 anos no Brasil, né? E hoje em dia o negócio online está crescendo demais. E a gente vai falar algumas diferenças entre o negócio físico e o negócio online. As despesas de negócio online, o investimento inicial é menor. Internet, energia, hospedagem de site, fluxo de caixa depende do número de clientes atendidos, o custo de produção depende da quantidade de produtos que terão à venda na loja, que já muda em relação ao negócio físico. As despesas que são comuns aos negócios físicos e aos negócios online, os impostos, IPTU, INSS, PIS, COFINS,
ICMS, IPI, CSLL, IRPJ, serviços de contabilidade, custos de produção, divulgação, são alguns itens que são comuns tanto nos negócios online quanto nos negócios físicos. Ah, professor, eu não lembro de algumas siglas. Não tem problema, vai lá e dá uma pesquisadinha que é bom saber, principalmente se você está querendo ser empreendedor, precisa conhecer tudo a respeito do seu negócio e os impostos fazem parte do seu negócio. Despesas com negócio fixo, de um negócio físico. O investimento é bem maior que o investimento de um negócio online. Por quê? Porque ele vai ter um aluguel daquele lugar que você vai ter, aluguel de negócios normalmente é muito grande, a conta de água, luz, internet, salário de funcionários, fluxo de caixa depende das contas fixas, custo de produção depende da quantidade de produtos que terão à venda dentro da sua loja. Então há diferenças cruciais entre o negócio físico e um negócio virtual ou um negócio online. Mas vamos dar uma pensada a respeito disso que a gente conversou. Tendo em vista os tipos de negócio físico e online, responda. As despesas dos negócios físicos são maiores ou menores do negócio online? Quais as vantagens e desvantagens de ter um negócio online? E quais são as vantagens e desvantagens de um negócio físico? Vou dar um tempinho para vocês responderem, pensarem em alguns aspectos e a gente volta depois falar sobre alguns que eu apontei e vamos ver se bate com o que vocês pensaram. Já voltamos.
Tenho certeza que vocês levantaram várias situações aí, fizeram discussão, quem está em sala, quem está com alguém aí perto, fizeram várias discussões, né? Por que os negócios físicos são maiores ou menores que o negócio online? Porque os negócios físicos são maiores as despesas, né? Porque você vai ter despesa com aluguel, despesa mais com água, com luz, do que um negócio online. As vantagens e desvantagens de um negócio online é o contrário do físico. Você vai ter menor custo de aluguel, menor custo de água, de luz, de funcionários e assim sucessivamente. Quais são as vantagens e desvantagens de um negócio físico? Uma das vantagens do negócio online é que você vai ter investimento menor. No caso do negócio físico, você tem, às vezes, o cliente vindo até a sua loja quando ele passa na frente. Então, é uma vantagem ali. Já o negócio online vai depender dele entrar num site que você tenha ou através de divulgação que você vai ter. Às vezes, não é tão fácil como uma loja de rua, por exemplo, em relação a uma loja online. A loja de rua, as pessoas circulam ali, mesmo que às vezes não tenha saído para ir comprar aquele produto, viu aquele produto na vitrine, por exemplo, e se interessa, né? E acaba entrando na sua loja e comprando, né? Simulação do orçamento. Então a gente precisa identificar o produto e serviço à venda, estabelecer meta, ferramentas para controle desse orçamento, que a gente falou no caso das planilhas, o que deve constar nesse orçamento, né? E como será a manutenção de controle, se você vai fazer esse controle diário, semanal, mensal ou anual. Isso vai depender exatamente em cima de cada um de empresa, que vai variar de negócio para negócio. Fica aqui para vocês pensar coletivamente, em grupo ou individual mesmo, criar um negócio fictício semelhante ao que a gente comentou e faça o levantamento orçamentário necessário para a implantação desse negócio fictício que vocês pensem. Então, para isso, nós temos algumas dicas. A gente tem que ter organização, sempre simplificar o máximo possível os processos, um controle do dinheiro da empresa. Para que o negócio fique saudável, a gente tem que focar nos negócios, ter uma disciplina e constância e metas diárias de venda. Para isso, você vai conseguir que o teu negócio prospere. Então, o que a gente comentou no vídeo de hoje? A gente falou sobre o controle orçamentário, é fundamental para um bom andamento de um negócio. Vimos que o controle faz com que facilite você ter a visão do que está acontecendo no seu negócio. É possível elaborar orçamentos a partir de situações fictícias com o apoio de um planejamento de negócio. Isso ajuda a tomar decisões importantes sem riscos de você quebrar, que é um grande problema dos negócios no Brasil, né? Então você tem que conhecer muito bem, planejar muito bem e se preparar. A palavra para ser um empreendedor é preparação. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.